Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Edrincast, o podcast da Escola de Altos Estudos em Direito e Relações Internacionais. Eu sou Paulo Oliveira e, mais uma vez nesse episódio, estou com ela, que divide a apresentação desse podcast comigo, a professora Renata Alves Gaspar, para um tema de extrema relevância, um tema atualíssimo e que não só é atual, mas ele é desafiador e inevitável. Trata-se aí de uma discussão que não pode ser ignorada. Como o direito se posiciona frente aos avanços da inteligência artificial? A gente vive em um momento em que os sistemas de inteligência artificial já não são apenas ferramentas auxiliares, mas agentes capazes de influenciar, e em muitos casos são agentes determinantes. São decisões que são tomadas que trazem impactos concretos para a vida das pessoas. A gente tem como exemplos a concessão de crédito, gestão de políticas públicas, gestão de segurança e espaço público, gestão de saúde, funcionamento dos sistemas de justiça e os critérios de admissibilidade de recursos especiais. Então, de uma forma ou de outra, a inteligência artificial, ela tensiona categorias jurídicas tradicionais que foram construídas a partir da centralidade da ação humana. E diante desse cenário, surgem questões relevantes e fundamentais. Os modelos jurídicos que nós conhecemos, eles ainda são suficientes? Como é possível garantir e efetivar direitos fundamentais em um contexto de decisões automatizadas? E mais, o direito deve apenas reagir a essas transformações ou também deve atuar como um limite ético, propor um sistema de desenvolvimento tecnológico que siga as premissas daquilo que se espera como um comportamento ético e juridicamente adequado? Para nos ajudar a enfrentar essas perguntas e muitas outras, nós temos a honra de receber o professor Marcelo Chiavaza de Mello Paula Lima. O professor Marcelo, ele é doutor em Direito Civil pela Universidade de São Paulo, mestre em Direito Civil pela PUC de São Paulo, especialista em Direito Civil pela Universidade de Camerino e especialista em Direito Contratual pela PUC. Ele é advogado, consultor e professor, e tão destacada em direito civil e na intersecção entre direito e tecnologia, justamente esse ponto de intersecção entre a inovação e a regulação jurídica, que é o objetivo da nossa discussão no dia de hoje. Professor Marcelo, é um prazer recebê-lo aqui no Edrincast. Professora Renata, eu já estou muito ansioso com tudo que nós vamos aprender sobre esses limites da relação entre o direito e a inteligência artificial. Boa tarde a todos e a todas. É uma alegria estar mais uma vez com todas e todos vocês para a gravação de mais um episódio do nosso Edrencast, mais uma vez ao lado do meu querido Paulo Oliveira, com quem a gente já tem uma jornada aí importante neste lugar que é o lugar do Edrencast. A gente vem trazendo temas de excelência e de importância para todas e todos que nos escutam, os nossos fiéis ouvintes e aqueles que estão chegando agora. E hoje estamos frente a um tema que não é diferente dos demais. Ele clama um debate urgente, porque a inteligência artificial e as novas tecnologias, de um modo geral, elas atravessam a nossa vida. E se atravessam a nossa vida, claro que atravessam o direito. Então, tanto o direito quanto qualquer outra área acaba sendo desafiado, convidado a repensar modelos, ações frente a esse novo cenário, né? E aqui no nosso caso, em especial, a inteligência artificial. A gente vem experimentando as bondades e não tão bondades da inteligência artificial no nosso dia a dia, mas no direito ela vem sendo muito desafiadora em diversos aspectos, dimensões, tanto do sistema de justiça como da prática da advocacia, seja pública ou privada. A clivagem da inteligência artificial ela vem mudando, inclusive, o nosso modo de experienciar essa área do conhecimento e, no nosso caso, a nossa profissão. A gente tem tido discussões, inclusive nos tribunais, até de questões que aparentemente são mais inofensivas, como, por exemplo, se a inteligência artificial pode fazer uma ementa ou não, porque quando a inteligência artificial faz uma ementa de um julgado, ela traz elementos novos que podem abrir margem a novos recursos, ou seja,
Quando a gente fala de inteligência artificial, a gente está falando muito mais do que pedir uma busca de temas, uma busca de jurisprudência ou a organização de determinado arrazoado. A gente está falando de coisas muito mais profundas que antes do surgimento da inteligência artificial era feito só pela ação humana. Então a gente não podia estar mais feliz do que ter a oportunidade de conversar com o professor Marcelo, tão especialista nesse tema, para ver se ele joga um pouco de luzes em algumas das nossas inquietações, em função dos desafios que essa nova ferramenta, que veio para ficar, trouxe para o direito. Então, antes de passar a palavra para o doutor Marcelo, eu já vou passar a palavra com a primeira pergunta, porque assim a gente já começa bem. Então, professor Marcelo, considerando que a inteligência artificial já vem tomando diversas decisões na nossa rotina, no nosso dia a dia, né? Como são as questões de segurança, de saúde, cartão de crédito, até automóveis que têm uma certa autonomia, né, para dirigir, ou aplicativos que conduzem um motorista. Considerando essa realidade, eu pergunto: até que ponto os modelos jurídicos tradicionais, baseados única e exclusivamente na ação humana, conseguem responder, né, ou resolver ou propor solução para essa nova realidade tecnológica? No seu sentir, é necessário repensar as categorias fundamentais do direito? Bom, primeiro de tudo, gostaria de agradecer o convite, professor Paulo, professora Renata, para estar aqui debatendo esse tema tão interessante, tão instigante. Acho que a ideia é que a gente consiga tentar conversar, e eu acho que nem tentar clarear, professora Renata, mas sair ainda com mais dúvidas, porque, de novo, é um tema sempre bastante rico e que no direito a gente dificilmente consegue dar uma resposta conclusiva para alguma coisa. O bom do direito é exatamente a gente tirar mais dúvidas, mais questionamentos, porque é só todos nós pensando juntos que a gente pode conseguir chegar a alguma solução ou a melhor solução possível para aquele dado problema. Aproveitando a sua pergunta, que é uma excelente pergunta, eu queria começar talvez observando de que todo o nosso direito ele é bastante antropocêntrico, no sentido de que todas as nossas categorias jurídicas, modelos jurídicos atuais, eles são basicamente baseados na ação humana. É assim no direito penal, é assim na responsabilidade civil, é sempre uma ação humana que dano ou que comete um ilícito, e com isso a gente vai ter sanções na esfera penal, na esfera civil, para não falar nas outras esferas do direito. Então, esse modelo que vem lá desde a época de Roma, esse modelo antropocêntrico baseado principalmente na ideia de uma ação humana que é livre, que é consciente, que é imputável, ela gera a partir disso uma ideia de culpa, de dolo, que faz com que essa pessoa venha a responder civil ou criminalmente por determinado ato. É por meio da Revolução Industrial, especialmente a primeira e segunda Revolução Industrial, que a gente tem uma mudança paradigmática dentro do sistema jurídico. A gente sai dessa ideia essencialmente antropocêntrica, baseada na culpa e no dolo, e a gente entra no direito civil, na chamada responsabilidade civil objetiva, agora não mais baseada essencialmente na culpa e no dolo, ou seja, na intenção de fazer algo, mas em modelos baseados no risco da exploração de determinadas atividades econômicas. E a gente chega no século XXI com um avanço da responsabilidade objetiva para diferentes segmentos do direito e da sociedade. O direito do consumidor atualmente é pautado pela responsabilidade objetiva, direito ambiental, direito nuclear, e uma série de outras situações também vão por esse caminho. Então, a gente, conforme a sociedade se torna mais tecnológica, conforme o risco dentro dessa sociedade aumenta, tem até um livro do Ulrich Beck muito interessante sobre sociedade do risco. Então, nessa sociedade do final do século XX, início do século XXI, a gente tende a tornar as relações jurídicas mais galgadas no risco do desenvolvimento, no risco da atividade econômica. Então, a gente tem aqui uma mudança paradigmática. E esse tema da IA, da inteligência artificial, provavelmente vai acelerar ainda mais um caminho para essa responsabilidade não mais fundada numa ação humana livre, consciente e imputável, como tradicionalmente sempre foi, mas baseada em desenvolvimento tecnológico, em risco tecnológico. Responder especificamente à pergunta, será que é preciso repensar categorias? Eu acho que, acima de tudo, a gente não pode entrar em pânico. Eu acho que não é necessário refundar o direito.
tem muita gente indo por esse caminho, querendo refundar, criar coisas completamente do zero, quando a nossa estrutura jurídica é uma estrutura jurídica de 2.000 anos de evolução e que consegue dar resposta para a maior parte dos problemas que a gente tem. Maior parte. Eu diria que mais de 90% dos casos. Óbvio que em algumas situações a gente vai precisar repensar categorias, a gente vai precisar criar novos mecanismos, mas a base do direito que a gente já tem, que nos foi legada, né, desde os romanos, ela é suficiente para responder, de novo, a maior parte dos problemas que a gente tem atualmente. Maravilha, professor. E essa perspectiva, né, de que o direito é um mecanismo também que se renova em si, né, ela acende aí a importância dos mecanismos de interpretação do direito, né, o entendimento de que a norma tem que ser lida conforme o espaço e tempo, né, que se interpreta, a alteração também desses mecanismos de centralidade da culpa, me traz aí de início uma outra dúvida que eu acho que é importante ouvir da sua perspectiva, como alguém que pratica esse estudo e se dedica a essa área, essa permeabilidade que a IA tem conquistado nos sistemas de justiça em todas as suas dimensões, como que a gente pode observar isso? Essa é uma crítica que nos cabe, como que essa avaliação? Porque me parece já ser um processo irreversível, mas até que ponto cabe aos cientistas do direito, né, não gosto da expressão, operadores, eles devem abraçar isso ou ainda faz sentido algum mecanismo de resistência, como a gente vê, né? E aqui a gente tem exemplos extremos, como por exemplo o uso da IA para casos que são massificados e vão poder ser julgados muito mais rápido, porque são muito iguais naquilo dos fatos, mas por outro lado, a gente também tem notícias recentes, né, inclusive de decisões judiciais que, uma vez feitas com o uso de inteligência artificial, citam inclusive artigos de lei que sequer existem. Então, queria perceber, professor, na sua percepção, como você enxerga essa entrada da IA não no direito somente, mas no sistema de justiça, na administração do Poder Judiciário? Doutor Paulo, outra excelente pergunta aqui. E do meu ponto de vista, e é natural que eu tenha um viés, né, tecnológico, eu acho que é inevitável tentar impedir o avanço tecnológico. Eu acho que a sociedade humana, a gente evoluiu até onde a gente está hoje graças ao avanço tecnológico. Imagina se lá na Idade da Pedra, quando surgiu o fogo, alguém falasse assim: não, não podemos desenvolver o fogo porque o fogo pode matar pessoas, pode destruir construções e plantações. E de repente, então, vamos parar com o fogo. A mesma coisa quando foi inventada a roda, e assim por diante, tecnologia após tecnologia. Eu acho que frear o avanço tecnológico é, um, inútil, porque a gente não vai conseguir fazer isso, e dois, desnecessário e contrário à própria evolução nossa enquanto sociedade. Dito isso, é óbvio que a gente tem que tomar alguns cuidados. É óbvio que a gente tem que criar cláusulas de salvaguarda. A gente tem que pensar em mecanismos que atuem não só no pós-dano, não só para fins de reparação, mas pensar em mecanismos de prevenção de eventuais danos. Mas eu acho que o direito aqui, um dos papéis do direito é a gente construir um arcabouço jurídico que não impeça o desenvolvimento tecnológico. Dito isso, especificamente em relação, né, à sua questão do uso da inteligência artificial no judiciário, ou então na atuação profissional advocatícia, eu acho que isso também é absolutamente inevitável. Eu, sinceramente, não vejo grandes problemas em alunos utilizando sistemas de inteligência artificial para fazer trabalhos, atividades, etc. É porque eu não posso impedir o meu aluno de fazer isso quando advogados estão fazendo, quando magistrados estão fazendo, quando promotores estão fazendo, quando o mundo inteiro está fazendo. Eu não posso demonizar a situação do estudante quando na vida profissional ele vai fazer uso dessas ferramentas. Então, eu acho que o papel que a gente tem na universidade é, acima de tudo, ensinar esses estudantes a usar as novas ferramentas, porque a IA, assim como qualquer outra tecnologia, ela é uma ferramenta que pode ser usada para o bem, pode ser usada para o mal, pode ser usada da maneira correta, pode ser usada da maneira incorreta. Então, o que eu tenho feito com os meus alunos é tentar mostrar para eles algumas possibilidades, mostrar algumas plataformas e exigir deles não o conteúdo jurídico em si, porque eu comecei uma atividade muito interessante esse semestre, professora Renata, no qual eu passei exatamente sobre inteligência artificial, alunos de 9º semestre, num curso de Direito e Tecnologia, no qual eu pedi para eles
compararem o Regulamento Europeu de Inteligência Artificial, que entrou em vigor há pouquíssimo tempo, junto com os projetos de lei que a gente tem no Brasil para regular o tema. E eu obriguei que eles usassem uma determinada plataforma de inteligência artificial para fazer esse trabalho. E o que eu pedi para eles foi o seguinte: olha, eu quero que vocês utilizem não mais do que 6 comandos, né, 6 prompts, e quero que vocês me informem quais são os prompts. Mas conteúdo, aí vai ser criado pela plataforma. E o trabalho foi muito interessante, porque é óbvio que, do ponto de vista jurídico, o conteúdo está correto. A partir do momento que você dá 2 textos para a plataforma, um que é o texto da normativa europeia, outro que é o projeto de lei no Brasil, ela não vai errar esse trabalho de comparação. Então, o que eu queria ver era realmente a capacidade que eles teriam de criar coisas distintas a partir disso. E não foi surpresa para mim que todos os trabalhos ficaram basicamente idênticos. E até comentei com eles em sala de aula, eu falei assim, olha, não era exatamente uma atividade no qual eu vou analisar conteúdo jurídico, porque o conteúdo jurídico está irrefutável, eu teria que dar 10 para todo mundo. Mas eu acho, o que me parece, que o que vai separar um bom profissional no futuro é aquele que tem, sabe usar, até aí ok, mas aquele que tem criatividade para usar aquela ferramenta à sua disposição. É aquele que sabe dar os comandos certos, é aquele que sabe perguntar ou questionar aquilo que os outros não estão vendo. E foi esse um trabalho que eu tive com eles, de passar esse feedback. Eu esperava mais criatividade, eu espero mais criatividade. Formas de apresentação diferentes. Alunos, de repente, pediram para a inteligência artificial fazer infográficos, né, trazer algumas imagens, e outros que ficaram simplesmente no texto. Então, esse é um exemplo para mostrar que, para mim, o papel da universidade não é banir, é, pelo contrário, é incentivar o uso, porque isso é inevitável. A gente vai ter que mudar mecanismos de avaliação. É inevitável usar. E se esse aluno sair da faculdade sem saber usar, ele vai ter que aprender depois no mercado de trabalho. Vai dificultar o acesso dele ao mercado de trabalho, porque o mercado de trabalho hoje está exigindo o uso dessas plataformas, não sejamos hipócritas em relação a isso. E se for para concurso público, a mesma coisa. Hoje, judiciários, né, estadual, STJ, STF, TCU, todos eles estão usando inteligência artificial para uma ou mais funções. Então, dito isso, eu acho que o IA não pode ser substituir o profissional, deve ser um papel de auxílio ao profissional. A gente não pode nunca tolerar a substituição. Um outro ponto muito interessante que eu cheguei a fazer no passado, especificamente com um amigo, um professor da PUC São Paulo, foi questionar pelo portal da transparência como que as IAs dos tribunais superiores estavam fazendo a filtragem de recursos para as instâncias superiores, então, no caso, recurso extraordinário e recurso especial. E naquela oportunidade a gente não teve resposta no meio da pandemia. Então, esse eu acho, por exemplo, que é um problema sério. Eu acho que a sociedade tem que conseguir auditar como que essas plataformas estão sendo utilizadas. Quais são os critérios? Quais são os filtros que estão sendo impregnados para, de repente, essa IA de um tribunal estadual, de um STJ ou de um STF, estarem sem... basicamente, o que eu quero dizer é o seguinte: quais são os critérios que elas estão utilizando para poder decidir se o meu recurso deve ou não subir? Aonde que elas estão olhando? O que elas estão apontando como erro dentro da construção de um recurso? E essas são informações que ainda hoje a gente não tem de modo muito claro. Então, esse eu vejo um problema. Eu acho que peca aí uma questão de transparência. Porque eu não consigo questionar. Hoje, e de novo, sem ser hipócrita em relação a isso, hoje, IAs estão sendo utilizadas por tribunais superiores para decidir se um recurso especial ou um recurso extraordinário devem subir para os respectivos tribunais. E os advogados não têm nenhum feedback sobre isso. Vem lá uma decisão, o seu recurso não atende por conta disso, disso e disso. Tá, mas às vezes está lá e a IA não encontrou aquele conteúdo. Então a gente tem esses problemas. Quais são os critérios, como isso está sendo feito, qual é a transparência? Os tribunais, em tese, deveriam ter que publicar relatórios de transparência sobre sobre o uso de suas IAs. Isso está inclusive no portal, na resolução 332 do CNJ, essa obrigatoriedade, e muitos não estão fazendo. Então, especificamente em relação a isso, a IA deve auxiliar, jamais substituir. A gente deve ter portais de transparência para entender como essa IA está sendo utilizada, em quais situações. Os tribunais têm que ter a obrigatoriedade de informar os advogados quando, como e para que estão sendo utilizados a inteligência artificial, assim como também, naturalmente, o advogado ter esse papel perante o judiciário. Agora, tem um tema aqui que eu queria até ouvir de vocês, porque é um tema que vem sendo muito pouco debatido. Se todos nós usarmos as mesmas plataformas de inteligência artificial, não precisamos nomear nenhuma, mas podemos falar, vamos imaginar que todo mundo usa a plataforma A e a B. Essa plataforma vai ficar cada vez mais treinada, cada vez mais especialista no direito, por assim dizer. Isso vai fazer com que outras plataformas deixem de ser tão utilizadas, porque aquelas 2 ou 3 estarão mais focadas e mais especializadas nesse tema. A IA generativa é isso, basicamente. A gente vai montar super inteligências artificiais voltadas para o mercado jurídico. Interessante. Agora, se
todos nós usarmos as mesmas ferramentas, que vão acabar sendo os mesmos dados, será que nós não teremos um empobrecimento argumentativo gigantesco? Porque se estamos usando as mesmas plataformas, com os mesmos dados, com as mesmas decisões, com as mesmas jurisprudência, eu acho que a gente tende a perder diversidade argumentativa. Eu acho que o direito tende a ficar mais pobre. É mais ou menos o efeito de bolha de uma rede social, de uma plataforma de música, de uma plataforma de vídeo. Quanto mais a gente consome determinado conteúdo, mais só aquele conteúdo passa a ser recomendado para nós. E a gente deixa de observar outros conteúdos que talvez a gente gostasse muito, mas que por conta do efeito de bolha, a gente acaba recebendo só mais do mesmo. Então acho que esse é um argumento muito interessante, porque o direito é a arte da argumentação, é a arte da retórica. Eu tenho um pensamento sobre isso, que é o seguinte: se todos nós usarmos as mesmas ferramentas, as mesmas plataformas, da mesma forma, o direito vai deixar de ser a arte da retórica e da argumentação. A gente vai ter um direito muito mais pobre do que é hoje. Aí eu queria ouvir até vocês um pouco sobre esse ponto. Antes de passar à professora Renata, eu vou responder essa provocação, mas antes eu acho que é muito interessante quando você trata, Marcelo, sobre saber utilizar essas plataformas, né? Porque algo que é muito importante, que às vezes a gente demora a entender e ouvir, é que para ser ajudado, você também tem que saber ser ajudado. Eu acho que é a mesma coisa da plataforma. Acho que a plataforma ela exige uma sofisticação no perguntar que talvez não é tão trabalhado, né? Uma sofisticação ao que eu quero. Às vezes a gente faz muitas atividades sem saber o objetivo final. Eu até conversava com uma amiga que eu acho que os bons alunos de metodologia da pesquisa vão ser os melhores a utilizar as plataformas, porque é uma metodologia de como explorar aquilo. E sobre esse empobrecimento argumentativo, eu acho que sem dúvidas é um sinal, e principalmente da criatividade da inter-relação. Eu acho que a plataforma ela ainda tem uma dificuldade de relacionar outras áreas do direito, ela tem uma dificuldade de utilizar parte daquela experiência que ela é decorrente de uma vivência, né? Ela oportuniza um caminho adequado para o início argumentativo, mas o que vai diferenciar essa plataforma, que todo mundo vai usar mesmo, e hoje a gente já sabe qual é a plataforma favorita dos juristas, é quem vai conseguir partir daquele conteúdo e conferir a ele sofisticação, conferir a ele um toque de conexão entre pontos que não são tão óbvios, entre analogia, entre um aporte filosófico que é importante, e sem dúvida, sem confundir uma petição judicial com um texto filosófico, ou com um artigo científico, mas me parece que a partir do momento que essa bolha se formar e o pressuposto ser o mesmo, mais uma vez o que vai diferenciar é o fator humano. Então, de certa forma, me parece um ciclo. A primeira geração da plataforma vai meio que colocar todo mundo igual, porque todo mundo vai ter ali o mesmo instrumento. Mas depois que esse instrumento tiver igual para todo mundo, vai ser fator humano que vai diferenciar novamente. Não sei se a professora Renata concorda comigo, se ela pensa diferente. Eu acho que a gente comunga dos mesmos referenciais, né? Porque, primeiro, eu queria dizer que eu concordo em gênero, número e grau com o que o Marcelo estava falando a respeito de ser uma ferramenta que veio para ficar. Ou seja, para que ficar gastando energia tentando impedir o que é impossível de se pedir? Ou seja, o rio ele vai para o mar e ponto e acabou. Então, é o que a gente vai fazer diante desse cenário, e dentro desse cenário é treinar as pessoas, ensinar, iluminar, dialogar, ensinar pensamento crítico para que isso possa ser usado. Concordo em gênero, número e grau. E adorei a provocação, Marcelo, e aí eu já dou a mão para o Paulo, porque concordo exatamente com o que ele respondeu, mas eu também quero me remeter à sua própria argumentação, né? Eu acho que eu acho que os problemas atuais, sobretudo reflexivos, que você trouxe sobre o papel da estandarização e tudo mais, eu acho que ele é um problema que a gente sempre teve, né? E que de tempos em tempos ele vem. Eu me lembro que eu sou formada há 30 anos e meus professores, na época que eu fazia faculdade, eles diziam assim: para você poder argumentar, porque eles diziam exatamente isso, a mesma coisa que o Marcelo. O direito é a arte da argumentação. E para você saber argumentar, você precisa saber direito, mas antes de saber direito, você precisa ter repertório. E o repertório você tem muito bem com a experiência da idade, mas também muito bem pelo amor, ou seja, conhecendo outras coisas do mundo, né? Os grandes virtuosos, eles conheciam física, literatura, teatro. E aí, quando hoje você faz essa provocação e o Paulo responde dessa forma, eu vejo esse meu professor dizendo, né? E hoje, o que se traduz isso? O que os professores dizem? Ah, o foco está nas soft skills. É isso. Então, a gente precisa de repertório. Quem tiver
tiver mais repertório, vai conseguir se sobressair, vai conseguir domesticar mais essa ferramenta e fazer com que essa ferramenta seja realmente uma ferramenta para auxiliar quem está usando a ferramenta. Do contrário, a gente vai ver pessoas tentando transferir o seu trabalho para essa ferramenta, que no modelo mais generalzão eles vão conseguir fazer e, portanto, eles vão ser imprescindíveis e prescindíveis, melhor dizendo, e serão imprescindíveis e continuarão manter vivo o direito como com essa função crítica, argumentativa, para fazer com que o fato se subsuma à norma a partir de uma dialética argumentativa calcada num repertório que transcende o 1 mais 1 é igual a 2, porque 1 mais 1 é igual a 2, todo mundo sabe que é assim. A minha filha de 8 anos sabe que é assim. Ela já até sabe que 4 mais 4 são 8, entendeu? E porque isso é condicionamento. Agora, o repertório, e isso que me preocupa, Marcelo. Aí eu vou te fazer outra pergunta, mas antes da outra pergunta, eu também já quero deixar essa bola quicando. O problema é que essa sociedade da informação, tudo que ela faz é reduzir informação no seu olhar mais restrito. Embora seja um lugar que a gente possa ter um repertório muito mais ampliado, porque eu lembro que quando eu era jovem, para eu ampliar meu repertório, eu precisava de biblioteca, e se eu não tivesse acesso à biblioteca, o meu repertório era reduzido, então a gente escolhia a faculdade pela biblioteca e não pela proximidade de casa. Como fazer isso agora? Como você fazer para esse jovem que está viciado em dopamina, em cursos curtos, entender que quando você lê O Grande Sertão Veredas, o mundo te abre para você fazer uma argumentação jurídica, como jamais você poderia pensar, mas como você faz ele ler O Grande Sertão Veredas? Ou como você faz ele ler 100 Anos de Solidão, que ele já tem sono só de olhar o tamanho do livro, porque ele não, a dopamina para ele não chega como chega na rede social, em vídeos curtos. Eu acho que, de alguma forma, a minha pergunta também linka isso, né? E aí eu vou fazer a pergunta e vou pedir um comentário sobre o nosso comentário, porque eu acho que essa é a essência dos desafios que a gente tem na atualidade. Então, eu acho que a minha pergunta ela vai linkar com tudo isso, e aí eu vou pedir, como eu já disse para você, por favor, responder a pergunta já comentando essas nossas observações. A gente sabe que o direito, quando ele apreendeu a gramática dos direitos humanos, ele também, de alguma forma, ficou perdido, como ele está perdido agora com a inteligência artificial, né? Ele precisou se repensar, ele precisou reler conceitos, reler estrutura, reler categorias, mas ele, enfim, está aprendendo. E a gente aprendeu que os direitos humanos é uma categoria que perpassa todo o direito para a garantia da centralidade do ser humano nos comportamentos indesejáveis, né? E, inclusive, nos comportamentos que podem ser tidos como odiosos. Pensando na inteligência artificial como esta ferramenta, como que a gente pensa essa ferramenta à luz dos direitos humanos, sobretudo em direitos tão importantes como o direito à privacidade, como o direito aos nossos dados propriamente dito, para que a gente não vire produto no final das contas, né? E aí eu gostaria que você dissesse para a gente, sobretudo, como que os direitos humanos não discriminatórios eles podem ser afrontados com esse instrumento que ele é tão matemático, né? E, sobretudo, num momento tão decisivo, que é no momento da prestação jurisdicional, em que alguém efetivamente diz o que é de cada pessoa, ou seja, no momento da decisão e o problema dessas decisões à luz dessas questões, né? De privacidade, proteção de dados e não discriminação. Olha, acho excelente, né, as colocações. E me parece que, para responder essa pergunta, a gente pode voltar ao surgimento da máquina fotográfica. A máquina fotográfica é, talvez, até os dias de hoje, por assim dizer, a tecnologia mais impactante no mundo do direito que a gente tem. Se não fosse o surgimento da máquina fotográfica no século XIX, a gente não teria direito à privacidade, a gente não teria direito à imagem, a gente não teria uma série de outros direitos fundamentais, direitos à personalidade, direitos humanos que a gente tem hoje. Porque foi graças à máquina fotográfica que surge o direito à privacidade. Foi graças à máquina fotográfica que surge o direito de imagem, especificamente no caso Bismarck, na Alemanha, no falecimento do Bismarck. Só retomar essa parte para não ficar puxado, né, para não ficar tudo cortado.
foi especificamente a partir do surgimento da máquina fotográfica que a gente tem, no final do século XIX, o primeiro artigo sobre direito à privacidade, num caso, né, de autoria de Samuel Warren e Luiz Brandeis, no qual eles, na festa de casamento da irmã do Luiz Brandeis, um fotógrafo, né, um paparazzo, sobe em cima de um muro, tira uma foto e publica no jornal no dia seguinte. Então, aquilo dá origem a um artigo científico chamado Right to Privacy, né, o direito à privacidade, que hoje molda basicamente a nossa, né, o que a gente chama, o que a gente entende por direito à privacidade. E no caso do direito à imagem, isso surge especificamente na Alemanha, no luto do Bismarck, quando um fotógrafo, também um jornalista, acaba durante a noite acessando o túmulo do Otto von Bismarck, tira uma foto do Otto von Bismarck, aquela foto dele morto no caixão acaba saindo nos jornais alemães no começo do século XX. Então, a máquina fotográfica é um grande referencial sobre impactos jurídicos. E a IA, a internet, todos eles acabam vindo no mesmo esteio. Isso mostra pra gente que, às vezes, sim, é necessário criar novos institutos jurídicos. Voltando lá para a primeira pergunta. A IA a máquina fotográfica nos obrigou a isso. E a IA também vai nos obrigar a pensar em novas soluções. Mas isso não significa que é o fim dos direitos humanos, isso não significa que é o fim dos direitos da personalidade, isso tampouco significa que o direito à privacidade está morto. Não, desde que nós consigamos repensar, reestruturar esses institutos. Especificamente em relação à questão da decisão automatizada, eu acho que passa aqui por 3 pilares importantes: transparência, explicabilidade e contestabilidade. Transparência no sentido de que nós, né, como cidadãos, precisamos saber quando se está diante de uma decisão automatizada. Então, se é um banco, se é uma seguradora, se é uma faculdade, se é uma agência de marketing que está usando uma decisão automatizada sobre nós, isso deve ser informado. Então, o princípio da transparência. O princípio da explicabilidade é a ideia que a gente precisa compreender os critérios que pesam nessa decisão. Então, não basta me dizer que o meu, por exemplo, financiamento imobiliário está sendo decidido por uma decisão automatizada. Eu preciso saber quais são os critérios que ela está utilizando para poder tomar essa decisão. Porque sem esses critérios, eu não tenho o terceiro princípio, que é o da contestabilidade. Como é que eu posso contestar uma decisão automatizada se eu não sei, se ela é automatizada, e 2, quais os critérios que ela utilizou para chegar naquela decisão? E, acima de tudo, me parece que essa contestabilidade deve ser feita por uma pessoa humana. A gente tem no artigo 20 da LGPD o direito à revisão de decisão automatizada. Só que é um direito que ficou um pouco, por assim dizer, Frankenstein, depois da mudança que a gente teve em 2019. A redação original da LGPD previa que essa decisão, a revisão da decisão automatizada, deveria ser feita por um humano. Na sanção presidencial, houve uma mudança, houve um veto para a locução decisão humana. Então, do jeito que está hoje, o artigo 20 da LGPD diz que nós temos direito à revisão de uma decisão automatizada, ponto. E aí abre-se o seguinte questionamento: bom, se foi vetado decisão humana, então a revisão pode ser de uma decisão não humana? Tá bom, tem gente defendendo isso. Legal, então eu tenho uma decisão de primeira instância, por assim dizer, de uma decisão automatizada, eu peço o recuo dessa decisão. Falo assim, olha, quero que seja revista. Aí vai uma outra IA fazer essa revisão, e aí então, de novo, dessa IA eu também posso ter um outro direito de revisão, e aí a gente entra no looping eterno, um loop infinito. Então me parece que, independentemente do veto que foi dado presidencial para o artigo 20 da LGPD, a gente não tem outra forma de interpretar isso senão por decisão humana. E muitas empresas ou pessoas, né, acabam falando o seguinte: mas isso vai exigir grupos gigantescos de pessoas humanas para rever aquela decisão. Ou então, tipo, mas se é necessário rever por pessoa humana, então o que me adianta usar a IA para decisão automatizada? E aí o que eu posso dizer é o seguinte: olha, optaram por fazer isso, podem usar a decisão automatizada, mas tem de ter possibilidade de revisão humana. Porque, de novo, a IA não pode tomar decisão, ela pode ser um apoio, jamais ser a tomadora da decisão. Então, acho que, especificamente em relação a essa questão, tá? Não sei se consegui responder tudo, mas é um pouco a forma como eu penso. Professor, eu acho que a resposta é fundamental e ela traz aí elementos que nos ajudam a pensar nessa relação que precisa, sem dúvida, ser refletida a partir de um ponto de reflexão e de inflexão. E nessa percepção e nessa relação, né, da inteligência artificial com o direito, eu acho que o direito comparado vai ter muito a nos ensinar, porque independente dos sistemas domésticos, é possível dizer que os desafios éticos eles são os mesmos, independente do território em que se localizam. E nesse contexto,
eu queria ouvir, principalmente porque a inteligência artificial ela se relaciona com um espaço que por si só já desafia o território, né, que é a internet. A gente falava da máquina fotográfica e o direito de privacidade, mas a existência da internet, ela cria um outro panorama também, né, ela é um outro momento marcante no direito, porque ela traz uma desvinculação do direito com o espaço físico. A gente até hoje, aí de algumas décadas de internet, não sabe direito e não, ao menos não sabe com uniformidade dizer onde são cometidos os atos que são, cometidos online. A localização, a jurisdição competente continua ser um desafio. E quando a gente pensa nessa necessidade de vincular com os direitos humanos, de vincular com essa possibilidades de inclusive ampliar a efetivação dos direitos humanos por meio da inteligência artificial, a gente não consegue deixar de pensar na sua regulação. E eu queria perceber, professor, da sua experiência, daquilo que vem analisando, você acredita que essa regulação ela deve seguir uma lógica nacional, cada estado permeia sua lógica por meio do seu direito doméstico, uma lógica regional, como hoje a Europa faz, ou não há outra resposta que não uma governança global? Porque me parece que essa fragmentação ela vai acarretar alguns riscos. E se esses riscos existirem, quais são os que te parecem mais latentes, professor? Nossa, o nível das perguntas aqui tá alto, mas vamos lá. Eu acho que os 3 níveis são necessários. Eu costumava pensar que o nível global deveria ser utilizado e somente ele, mas tem uma pesquisa do MIT que é muito interessante para quem está pesquisando inteligência artificial, mas não só inteligência artificial, mas basicamente regulação de novas tecnologias, que é, uma pesquisa que se baseia no dilema do bonde da filosofia, né. No dilema do bonde, só para esclarecer para quem não tem conhecimento, é uma ideia filosófica que coloca, cada um de nós como motoristas de um bonde, em determinado momento esse bonde perde o freio e nós temos que tomar uma decisão. Ou nós vamos atropelar quem está atravessando a rua, ou nós vamos, colidir o bonde em uma montanha, em alguma coisa, para não atropelar os transeuntes, mas vamos acabar matando quem está dentro do bonde, inclusive a nós mesmos. E aí diversos pensadores filosóficos, discutem essa questão. Os mais utilitaristas vão dizer, por exemplo, que deve preservar o maior número de pessoas possíveis, e as diferentes correntes filosóficas, cada uma delas com seu próprio pensamento. O interessante dessa pesquisa é que ele foi adaptado para os carros autônomos. Basicamente, o MIT fez uma pesquisa no qual ele queria saber se existiria um padrão global de tomada de decisão de carros autônomos em caso exatamente desse. Os freios de um carro autônomo falhou. O que faz o carro autônomo? Ele deve atropelar os transeuntes, ele deve desviar dos transeuntes e, se for o caso, matar os passageiros do carro. E essa pesquisa foi colocada na internet e pessoas do mundo inteiro responderam. E o resultado da pesquisa, que está publicado pelo MIT, é que cada país pensa de uma forma diferente. Por exemplo, países ocidentais tendem a querer preservar os mais jovens em detrimento dos idosos. Países orientais, asiáticos, tendem a querer preservar mais os idosos do que os mais jovens. Eles têm um respeito muito forte, né, pelos idosos. E dentre diversas outras variáveis que a gente não tem tempo para ficar falando aqui. Mas isso me mostrou que não dá para pensar apenas em nível global de regulamentação, porque cada país ou cada grupo cultural, né, vamos simplificar dessa forma, cada grupo cultural tem valores filosóficos, valores éticos, valores culturais que divergem e muito no mundo. Existem diversos pensamentos distintos de acordo com cada país que nós vamos. Isso é facilmente perceptível em uma viagem ao exterior. Então, pensar em nível global não acho que seja a melhor solução. Eu acho que tem que ter. A nível de direitos humanos, é muito similar ao que hoje é feito pela ONU, pela Unesco, mas eu acho que a gente tem que pensar também em níveis nacionais e níveis regionais. Porque uma coisa é como o Brasil vai fazer para regular nas especificidades do direito interno brasileiro. A outra é, de repente, pensar a nível regional, América do Sul. Vamos tentar coordenar dentro de um grupo que nós somos próximos, temos a mesma cultura, por assim dizer, né, tentar encontrar um padrão regional. Porque se a gente conseguir encontrar um padrão regional, isso facilita a circulação de produtos e de mercadorias dentro do bloco. Isso ajuda fluxo transfronteiriço de tecnologia, de dados, isso ajuda a economia. E aí sim, no último nível, chegar ao nível global. Em nível global, o que a gente tem hoje são os princípios de inteligência artificial da Unesco e os princípios de inteligência artificial da OCDE. A nível regional, hoje, o que mais se destaca é a União Europeia, né? Especificamente o AI Act, o ato de inteligência artificial que foi sancionado, salvo engano, no ano passado, se minha memória não me trai.
E a nível nacional, a gente ainda está engatinhando, por assim dizer, né? No Brasil, a gente tem alguns projetos de lei nesse sentido. A gente tem outros países que já entraram nesse mérito. A Austrália já tem normas sobre isso, Nova Zelândia tem normas sobre isso, China também. Ainda longe de países estarem efetivamente legislando sobre o tema. Hoje está mais centrado em blocos regionais, como o caso da União Europeia, e nível global pela Unesco e pela OCDE. Então, eu penso dessa forma, professor Paulo e professora Renata. Eu acho que os 3 níveis são importantes e não me parece que seja razoável querer impor um padrão global, porque acho que isso acabaria por segregar ainda mais grupos que eventualmente não se enquadrem nessa maioria, por assim dizer, do padrão global. É o que eu sempre falei sobre direitos humanos. Direitos humanos é muito interessante, é muito importante, mas eu também não posso querer impor aos direitos humanos que algumas minorias, por exemplo, sejam deixadas de fora. Então eu queria lembrar o caso de uma plataforma de 12 anos atrás, mais ou menos, em que o Ministério da Cultura, no Dia do Índio, o Dia do Indígena, fez um post com uma indígena com seios de fora, porque afinal é a vestimenta delas, ali parabenizando pelo Dia do Indígena, e a plataforma removeu o conteúdo sob a alegação de cenas de nudez. Então veja, padrões globais nem sempre funcionam da maneira que a gente quer. De fato, tem uma cena de nudez, mas é uma cena de nudez que na cultura indígena não é um problema. E assim como diversos outros grupos minoritários, étnicos, também têm suas próprias culturas que a gente não pode querer menosprezar, a gente não pode querer diminuir sob um argumento global de padrão de direitos humanos ou sobre padrão de regulação de inteligência artificial. Sensacional. Eu também creio que a regulação ela tem que ser dialógica, né? A gente tem que ter uma teia de regulação que possa dialogar o global com o regional e com o interno, porque essas várias dimensões são dimensões importantes da nossa vida e que o direito precisa fazer, tecer essa ligação a fim de realmente proteger o direito das pessoas, né? O direito de toda pessoa ser pessoa, com independência da onde, que ferramenta ela esteja usando, e que seja resguardado esse seu direito sagrado ou racional, né, de não ser coisificado, não ser reificado. Então, nesse sentido, eu acho que sempre o diálogo entre essas 3 dimensões ela é importante para que a concretização dos direitos humanos se realize. Mas acho também, professor, que a gente volta à questão do repertório, porque quando a gente pensa em regulamentação global, em olhar global, a gente está pensando em questões hegemônicas, né? E aí também indica o repertório. Se você tem mais repertório, você consegue compreender o mundo a partir da diversidade, a partir do diferente, porque essa deveria ser a nota sonante, com certeza até o uso da ferramenta de inteligência artificial, da IA generativa, seria diferente, porque partiria do pressuposto da diferença e não de uma certa hegemonia que também foi forjada a partir de um sistema de dominação. Então, eu acho que o repertório, sobretudo o repertório crítico, ele continua ainda sendo a grande chave que, de tempos em tempos, a gente volta a tratar no direito, porque, de alguma forma, o direito tende, ele parece que ele quer sempre se deixar ser pasteurizado de tempo em tempo. E nesse momento que a gente vê essa pasteurização, a gente volta com essa preocupação. E agora essa preocupação, ela volta por conta da inteligência artificial, né? Então, eu acho que, para mim, né, essa nossa conversa que está sendo muito importante, ela vai revelando que isso, que a grande preocupação mesmo, o grande centro do desafio é esse. E aí eu gostaria de aproveitar, pensando em tudo isso, com toda essa reflexão posta à mesa e do que é importante, né, tá no centro realmente, eu gostaria de te ouvir, o que você pensa sobre a postura do direito, a posição do direito com o avanço da IA generativa, ou seja, qual é a melhor postura que o direito, assim como locus de regulamentação da nossa vida, né, como ele deve se comportar? Ele deve focar os seus esforços em regulamentar os efeitos negativos
por exemplo, do avanço da IA generativa, ou ele também deve atuar antes, impondo determinados limites? E aí, nesse caso, como que a gente vai encontrar essa linha de equilíbrio? Porque a gente sabe que o problema nunca é o que a gente pensa, e sim o que faz com o pensamento, né? Como ele se concretiza na realidade. É excelente. Essa é uma tensão clássica do direito regulatório. Essa questão da oposição entre a regulação dos fatos anteriormente quando eles acontecem, a regulação posterior, tá, ao acontecimento, ex post e o ex ante. Então, basicamente, o debate aqui é o seguinte: olha, diante de uma nova tecnologia, eu devo criar mecanismos para evitar que ela cause dano, ou então eu vou deixar ela rodar livre e vou sancionar e criar mecanismos de reparação do dano. Me parece que nesse caso, a gente precisa ter as duas camadas de proteção. Eu acho que é importante a gente regular efeitos e, ao mesmo tempo, que é importante a gente impor limites éticos a esse desenvolvimento. Isso por algumas razões, e nem é muito difícil a gente pensar em como fazer isso, mas eu não posso permitir que a IA, que hoje vem sendo utilizada em absolutamente todos os lugares, não tenha critérios éticos de governança. Eu não posso pensar que essa tecnologia hoje, a gente só vai, né, regular a parte dos danos causados e mecanismos de indenização. E parece que aqui é necessário a gente trazer para o direito civil algo que nasceu no direito ambiental, que é o princípio da precaução. É dar maior importância para a função preventiva da responsabilidade civil do que para a função ressarcitória, que hoje e que historicamente é a mais importante. O princípio da precaução, que surge no Brasil, se não me engano, em 1992, na Declaração do Rio, e que basicamente traz a ideia de que devemos criar mecanismos de prevenção e de precaução do dano. Porque fazendo isso, a tendência é que, se houver dano, ele vai ser menor, de menor potencial lesivo, do que se nós não tivéssemos aplicado medidas de precaução e de prevenção. Como é que a gente poderia pensar isso no direito? Eu acho que a gente pode trabalhar com 3 critérios. O primeiro deles é o critério da irreversibilidade. Então, a ideia aqui é que quanto maior for o potencial de dano, e esse dano seja irreversível, então, por exemplo, se o potencial de dano à vida, à dignidade, à democracia for de tal monte irreversível, mais justificada se faz a necessidade de uma intervenção ex ante. Porque não adianta, eu não consigo fazer a pessoa voltar à vida. Eu não consigo repor a dignidade de alguém que perdê-la, que a perdeu. Eu não consigo reconstruir uma democracia que se foi perdida. Só para ficar nesses 3 exemplos. Além desse critério da irreversibilidade, a gente tem o critério da assimetria, aqui muito utilizado em regulações como o Código de Defesa do Consumidor, Direito do Trabalho, etc. Em que quanto maior for a assimetria informacional e de poder entre quem desenvolve a tecnologia e quem é afetado, mais importante se faz a tutela protetiva preventiva. E o terceiro, o critério da proporcionalidade. Na ideia de que é importante ter uma limitação ética ao desenvolvimento, mas essa limitação não pode esvaziar a inovação, tá? E, de novo, voltando logo na primeira pergunta, o direito tem que regular, mas não pode impedir o avanço tecnológico. Então, a gente sai da proporcionalidade como sendo o critério mais importante, a gente criou um pouco esse estigma no direito de que o critério da proporcionalidade é os mais importantes, quando a gente vai fazer interpretação constitucional de princípios, não fala assim, proporcionalidade, eu acho que aqui vale uma pequena inversão. Eu acho que aqui o critério mais importante tem que ser o da irreversibilidade, seguido por assimetria, e aí sim, como terceiro, o critério da proporcionalidade, a fim de você não impedir o avanço tecnológico. E aqui, até para concluir esse meu raciocínio, a ideia é de que não adianta nada a gente trabalhar o direito apenas enquanto um espectador, tá, que vai recolher os destroços que foram ocasionados. Não adianta nada. A gente não vai conseguir reviver pessoas, a gente não vai conseguir reconstruir aquilo que foi destruído. E daí a importância da função preventiva e desse princípio, né, da precaução e da prevenção que vem do direito ambiental. E aqui, acho que um apelo, porque eu tenho insistido muito nisso em todo lugar que eu vou, que eu tenho de falar, é necessário que a gente tenha uma lei de desenvolvimento tecnológico. Não adianta eu ter uma lei de IA, não adianta eu ter uma lei de carros autônomos, não adianta eu ter uma lei sei lá, de alguma outra tecnologia que venha a surgir. Ou como não adianta ter dentro do Código Civil, e o projeto do Código de Reforma do Código Civil traz isso, um livro de direito digital. Porque amanhã não é mais o digital, a tecnologia é outra e a gente vai estar desguarnecido.
Me parece que a melhor forma de se regular tecnologia é ter uma lei de desenvolvimento tecnológico, no qual a gente consiga criar riscos, medidas, princípios de prevenção e precaução, criar um arcabouço jurídico que nos dê resposta para qualquer tecnologia que surja, e não especificamente para a internet, não especificamente para a inteligência artificial, não especificamente para carros autônomos e assim por diante. Então, acho que essa seria a medida correta, um mecanismo correto para tentar regular a inteligência artificial ou qualquer outra tecnologia que daí se desenvolva. Professor, que reflexões incríveis, eu acho que é bárbaro a gente pensar nessa construção com a ponte da evolução do próprio direito ambiental também. Eu acho que essa reflexão final ela se calca fundamentalmente em algo que a gente vem aqui discutindo ao longo desses episódios, né? Embora o nosso foco seja o direito internacional e as relações internacionais, o exercício prático do direito não pode esquecer que, em verdade, a gente fala de um só direito, de uma só ciência. Eu acho que é muito importante pensar como os critérios que foram utilizados, a principiologia de uma área são relevantes para outra, e também essa percepção de uma lei de inovação tecnológica e de pensar a inovação tecnológica em que o direito seja aí um ambiente de efetivação e de estímulo a novas tecnologias que são fundamentais para o desenvolvimento sustentável, né? São aí uma premissa. Eu gosto sempre, quando estou lecionando, falo sempre aos meus alunos que toda e qualquer empresa ela tem que considerar duas premissas, né? Uma é o direito custo, quanto custa o direito para aquela operação. Não existe uma operação que o direito não tenha um custo, o seu custo tributário, o seu custo para estar em conformidade com as normas ambientais, com as normas de seguros e também a segurança jurídica, né? As empresas têm que ter uma previsibilidade do ordenamento jurídico que aguarda melhor do que uma lei boa com aplicação vacilante pelos tribunais é uma lei ruim com uma aplicação uniforme, porque daí o ambiente de negócios se adapta e passa a responder formativa, né? E aqui os adjetivos bom e ruins baseado aí numa percepção daquilo que o empresariado podia dizer, porque em verdade a gente não consegue classificar as normas dessa forma. Mas diante dessas reflexões incríveis, professor, a gente sempre faz um convite aqui para os nossos convidados e dê uma palavra final sobre qual é o propósito do direito para si. Eu gostaria de ouvir, Marcelo, qual que é o propósito dessa interação de direito e tecnologia na sua percepção? Bom, estudar direito e tecnologia é basicamente a gente estudar próprio desenvolvimento da sociedade. Porque o que hoje a gente chama de tecnologia, daqui 100 anos não vai mais ser tecnologia. E a tecnologia que houve ou que surgiu 2, 3, 5, 10 mil anos atrás, hoje a gente também já não enxerga mais como tecnologia, porque já são coisas incorporadas à nossa sociedade. Mas não existiria a internet se não tivesse existido o fogo, a roda e assim por diante. Então, eu acho que é um tema muito interessante porque faz a gente olhar para frente, olhar para o futuro, mas sem ignorar aquilo que o passado trouxe. E por isso que, quando lá na primeira pergunta eu disse que não é o caso de refundar o direito, mas de muitas vezes adaptar coisas que a gente já tem. Porque muda a tecnologia, mas a solução já existe. A responsabilidade objetiva foi criado por conta da Revolução Industrial de 200 e tantos anos atrás. Então, não é que a tecnologia é nova, não é algo novo. A tecnologia sempre existiu, sempre vai existir, sempre teremos novas tecnologias. E a cada tecnologia que surge, não faz sentido a gente repensar tudo do zero. Por isso esse meu chamado, né, para a gente pensar também numa lei de desenvolvimento tecnológico e não tentar regular cada tecnologia que surge a cada momento que ela surge. Então, para mim, direito e tecnologia é apaixonante por isso, porque a gente olha para as coisas novas que estão acontecendo, isso exige um debate que muitas vezes é filosófico, isso exige um debate econômico, isso exige um debate jurídico, ele é multissetorial, multifacetário. Exige que a gente pense em aspectos de direito internacional, exige que a gente pense em aspectos de direito civil, direito constitucional, direito penal. Então, é uma disciplina, na verdade não é uma disciplina, mas é uma intersecção muito rica. Eu não gosto nem de falar que é uma disciplina, porque o direito digital, ela conversa com todas as áreas do conhecimento, sejam áreas humanas, sejam áreas biológicas, sejam áreas exatas. Conversa com tudo. Então, estudar direito e tecnologia é o estudo do avanço da sociedade como um todo. É a forma como enxergo e por isso que eu acho que é uma área tão apaixonante, né? A gente tem sempre novas provocações, tem que ser sempre manter os estudos em dia, por assim dizer, porque senão a gente acaba não conseguindo acompanhar o avanço não só tecnológico, mas da sociedade como um todo.
Sensacional, professor Marcelo. Nossa, eu tenho certeza que falo pelo Paulo e pelas nossas ouvintes e pelos nossos ouvintes. Quanta coisa maravilhosa a gente ouviu aqui, quantas coisas a gente precisa pensar, quantas reflexões vão sair a partir dessas respostas, ou seja, você tinha razão ao começo, né? Mais do que luzes no caminho, o que talvez fosse importante seriam fazer novas perguntas e aqui na sua exposição isso ficou muito claro. Então, em nome da escola, eu quero agradecer imensamente e dizer que a gente gostaria, numa próxima temporada, de contar com você novamente aqui para fazer um número 2, entendeu? Uma segunda parte dessa conversa, porque essa é uma conversa sem fim. A gente poderia abrir outras ramificações de tudo que a gente falou, e isso nos ajudaria, sem sombra de dúvida, a ampliar o leque de possibilidades. Então, em nome da escola, em meu nome próprio, eu agradeço imensamente a sua generosidade de dedicar esse tempo da sua agenda para trazer para as nossas ouvintes e para os nossos ouvintes reflexões tão lúcidas, tão importantes sobre um tema que interessa a todos do direito, porque como interessa a vida, a nossa cotidianidade, também interessa ao direito. Muito obrigada mais uma vez. Professor, também deixo aqui meu muito obrigado por essa participação incrível. Acho que são reflexões aí que iluminam a nossa prática, a nossa relação com a inteligência artificial. Eu agradeço demais o convite de vocês. É um prazer, estar aqui. Eu volto quando vocês quiserem. É só falar na próxima temporada. Eu adoro discutir esses temas e para mim é também bastante importante ouvir o que as outras pessoas estão pensando e pensam a respeito, porque a forma que a gente tem de crescer, não só no mundo jurídico, mas de crescer, inclusive como seres humanos, é também saber ouvir, né? Pensar a partir de reflexões feitas por outras pessoas. Então, para mim é um prazer estar aqui debatendo com vocês. Agradeço demais o convite. E para você que nos escuta, não deixe de se inscrever na plataforma pela qual está ouvindo. A cada 15 dias, sempre um episódio novo do Edrincast.